Bem-vindo a todos. O Instituto BIB Online apresenta o devido respeito à palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o devido respeito à palavra de Deus. Certo. Sabe, veja bem, Deus é bondoso, misericordioso, mas tem uma coisa que ele não vai deixar passar, é desrespeito à palavra dele. Isso ele não vai deixar passar. Olha só. Luiz, um momentinho aqui. Queria tirar uma dúvida contigo. O estudo vai ser um curso teológico, né? Então, nós vamos estudar umas aulas principais. Nós vamos estudar todo o estudo teológico básico. Vamos estudar umas lições, okay? Só para você ter logo uma ideia do que é a verdade bíblica. E depois nós podemos fazer um básico de teologia completo. Ok? Assim, eu vou falar um pouco de mim, né? Para você me conhecer. Certo. Antes de começar, eu tenho uma base, mais ou menos. Eu tenho 33 anos, né? Certo. Eu comecei a frequentar a igreja evangélica quando tinha 18. Sim. Então, aí, né, eu comecei a frequentar na presbiteriana. Só que a presbiteriana tem umas tendências, né? João Calvino, tem aquelas coisas voltadas, né, à predestinação, umas coisas assim que é peculiar da igreja presbiteriana. E aí, algumas coisas que eu aprendi foi lá, mas estudando assim, né? Uhum. Eu conheço um amigo que é da Igreja de Cristo, e ele também, né, ele fez teologia, ele tem uma base boa, ele tem uma base bem enraizada na igreja. Sim. E aí, isso foi depois depois de 10 anos, mais ou menos, né? Que eu comecei a presbiteriana. Depois de uns anos, eu migrei para outra igreja, porque eu, como sempre trabalhei em cidades, né? Então, não pude ficar. E aí, a presbiteriana não tinha aqui onde eu moro. Aí, eu fui para uma igreja quadrangular, né? Através de um amigo meu, que da linhagem mais pentecostal, né? Sim, sim. Só que aí eu não consegui me adequar porque né, esse é a questão judaica, entendeu? A questão mais judaísmo mesmo, a nova aliança, a parte, né, do cristianismo, né, que vem da nova aliança. E não falam tanto assim. E aí eu comecei a ficar insatisfeito, né? Eu sei. Aí depois, em 2016, eu migrei para Batista. Aí fiquei um tempo lá e depois que em 2016, né? Eu comecei em 2009, em 2016, 2017 mais ou menos, que eu conheci um amigo que ele fez a teologia lá, né? No EBS, né? Se não me engano, é a QEB. Aí ele fez o curso lá e aí ele começou a me mostrar a verdade, de fato, né? Que eu estava em busca da verdade. As igrejas não me mostravam a verdade com base bíblica. Eu perguntava aos pastores, eles não me respondiam da forma biblicamente, né? Então, quando respondia, não tinha tanto convencimento, porque faltava realmente uma profundidade do conhecimento da palavra. Então, assim, eu hoje realmente estou sem congregar, estou até um pouco meio que afastado assim, entendeu? Porque realmente a gente fora assim do campo, né, do campo assim, cristão, a gente tende a é isso. Tipo assim, eu sei que eu tenho um pouco de conhecimento, mas falta muita coisa ainda para eu aprender, né? E saber assim da verdade do completo, entendeu? Sim, sim. Então, eu percebo que você tem um bom conhecimento, entende? É por isso que eu estou falando com você. A gente vai falar a umas lições específicas para você. Depois, eu vou apresentar para você
o curso básico de teologia completo para que você, no futuro bem próximo, possa ser um professor deste curso aí na sua cidade. Entende? Então, como eu sei que você tem um princípio, um bom conhecimento, então eu já vou logo apresentar para você umas aulas específicas. Depois, eu vou apresentar todo o curso para você e até passar o material para você ensinar a outros aí na sua cidade. Ok? Hoje é uma aula introdutória do curso Ok. básico. É isso? Então, pode É falar. isso? Hoje é uma aula introdutória do curso básico de teologia. Eu vou. Como eu já sei e você já tem um bom conhecimento, então eu vou apresentar umas lições para você ter uma profunda ideia sobre o que é a verdade bíblica. Entende? E depois eu vou apresentar para você o curso todinho para você. Então, aí eu vou preparar você para ser um professor deste curso básico aí na sua cidade. Ok? Eu quero aprender, né? E aí, de acordo com... Porque realmente, tipo assim, eu não tenho muito conhecimento, entendeu? Eu tenho um conhecimento que, né? Tipo assim, sou o cara mais curioso, entendeu? Muitas Sim. coisas que eu aprendi foi estudando mesmo, sozinho, tal. Algumas coisas que um colega meu me deu suporte, entendeu? Mas ainda falta muita coisa para aprender, muita coisa Pronto, mesmo. pronto. E pouca Ok. coisa. Olha só, você desative o seu microfone. Quando você quiser falar comigo, você ativa o microfone e fale. Ok? Beleza. Ok. Olha só. Olha só. Então, o primeiro passo, eu preciso descobrir o que é que eu quero. Por que é que você vai na igreja? Qual o motivo? O que te leva a ir para a igreja? Olha só. Então, aí eu vou para a igreja porque a esposa é de lá e eu quero somente acompanhar ela. Aí eu vou para a igreja porque meus pais são de lá e eu preciso acompanhar ele. Eu vou para a igreja porque meu amigo me chama. Eu vou para a igreja porque os pessoal de lá são gente boa. Ok. Olha só. Se este é um dos motivos que te leva para a igreja, então você nem precisa estudar a Bíblia. É uma. Aí for mais fácil para você ir, você vai. É 10. Agora, se você vai para a igreja buscando obedecer a Jesus, buscando perdão dos seus pecados e a salvação, aí não é uma e serve. Entende? Então, olha só. Quem irá nos libertar dos nossos pecados é Jesus Cristo através de sua palavra e não através de palavra de homem, mas através da palavra de Jesus. Entende? Jesus não vai nos salvar através de palavra de professor, através de palavra de padre, de pastor ou de quem quer que seja. Jesus vai nos libertar do pecado através da palavra dele, de Jesus Cristo. Okay? Então, olha só, em João, no Evangelho, no capítulo 8 e no versículo 31 a 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecer firme nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, se você permanecer firme nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos.
Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. De acordo com essa passagem, de acordo com esta passagem, Jesus só vai libertar em permanecer na palavra dele. Não é na palavra de pastor, de professor ou de padre. Permanecer na palavra dele, de Jesus Cristo. Nada mais e nada menos. Ok? Então, barulho. Tem um recuo na sua voz. Tá dando retorno, né? Ok, deixa eu... É porque vizinho aqui meu tá com som ligado aí e eu acho que tá... Pronto, melhorou? Agora tá perfeito, perfeito agora. Ok. Olha só. Jogando conforme as regras. Olha só, este ano vai haver Copa do Mundo. Todas as seleções do mundo se juntam para jogar uma partida de futebol juntos. Uns falam a língua do outro, mas a maioria não fala a língua de ninguém. Olha só, pega um time das Américas, vai jogar um time da Europa. O time das Américas não fala a língua do adversário da Europa. E eles colocam um juiz lá do continente africano e não fala a língua da Europa e nem das Américas. Parece que esse jogo vai virar uma bagunça, porque ninguém fala a língua de ninguém, mas não vira uma bagunça. Por quê? Porque a FIFA determinou uma doutrina. Eu acho que esse som está atrapalhando. Ok, tudo bem. Olha só, a FIFA determinou uma doutrina, uma regra. Oi? WhatsApp, tem que fechar o WhatsApp, né? Tem um som atrapalhando aí? Esse som é mensagem do WhatsApp. Esse som. É um vizinho aqui meu e está tocando som muito alto. O barulho que fez é barulho de som de mensagem do WhatsApp. Quando você recebe alguma mensagem. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá pelo celular? Ok, vai melhorar agora. Pronto. Na verdade, eu estou com os dois aí, mas nem precisava estar com dois. 2 minutinhos aí, viu? 2 minutinhos. Cadê a fonte do meu computador, hein? Desculpa aí, meu computador estava faltando energia, eu fui conectar. Ok. Então, olha só. Vai haver Copa do Mundo. Pega o time brasileiro e vai jogar com o Japão. Brasileiro não fala a língua do Japão, o Japão não fala a língua do brasileiro. Pega um juiz da África e não fala a língua da seleção japonesa e nem fala a língua da seleção brasileira. Parece que vai virar uma confusão. Porque ninguém fala a língua de ninguém. Mas não vira confusão porque tem a FIFA, que é o organizador do futebol do mundo inteiro. Então,
eles não precisam se comunicar, basta eles observar as regras da FIFA. Por exemplo, se o jogador vai fazer um gol e o adversário derruba o jogador dentro da área para não fazer o gol, então isso é pênalti. É pênalti aonde? No Brasil, no Japão, na África, no mundo inteiro. Onde tiver pessoas e bola, derrubar um dentro da área é pênalti. E a FIFA, que é a autoridade, fez uma regra, uma doutrina, o ensinamento, é tudo a mesma coisa, né? Então, a FIFA fez uma doutrina na rua brincando, ele observa, é por isso que não vira uma... Paulo vai jogar com Bahia, derrubar um dentro da área é pênalti. Aonde? Na Bahia ou em São Paulo? Nos dois. No Santa Cruz, no Corinthians, no Flamengo, tá vendo? Brasil vai jogar com a seleção argentina, ou com a Alemanha, ou com a França, ou com a Inglaterra. Então, lateral é lateral no mundo todo. Pênalti é pênalti no mundo todo. Falta é falta no mundo todo. País diferente, cultura diferente, povo diferente, mas a regra é uma só. E todos os times, todas as seleções, todos os times têm que obedecer à autoridade, e é a FIFA. Tem que ser a doutrina, o ensinamento, ou as regras da FIFA, e é a autoridade do futebol. Está vendo? Então, eles estão respeitando a FIFA. É por isso que não viram uma bagunça. Está vendo? Agora, veja isso aí, ó, da igreja. Assim como a FIFA é organizador do igreja. Agora, veja isso. Olha só. Eu vou voltar aí. Olha só. O Bahia ensina a mesma coisa sobre futebol e o São Paulo? O Bahia ensina a mesma coisa sobre futebol e o Santa Cruz? Ensina. Santa Cruz ensina a mesma coisa de futebol e o Corinthians ensina? Ensina. A mesma coisa. Tá vendo? Se você vai botar o seu filho na escola de futebol, eu também vou botar meu filho na escola de futebol. Só que você tem muito dinheiro, aí você vai botar seu filho na escola de futebol lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. E eu, como não tenho dinheiro, eu vou botar meu filho na escola de futebol ali na esquina. Se formar, e o seu se formar, ali lá nos Estados Unidos, seu filho vai sentar em uma cadeira, em uma poltrona confortável, ali estudar escola de futebol na esquina, vai sentar no chão, né? Vai, entendeu? Nenhum conforto. Mas quando seu filho se formar e o meu filho se formar, e o seu filho souber sobre futebol, o meu filho vai saber a mesma coisa. Porque ambos vão aprender a doutrina da FIFA e é organizador. Tá vendo? Agora, veja isso aí. Jesus é o organizador da igreja. Jesus fez uma doutrina, uma regra, uma lei para reger as igrejas. Olha, veja isso. Os católicos ensinam a mesma coisa e os testemunhos de Jeová? Os testemunhos de Jeová ensinam a mesma coisa e os batistas? Os batistas ensinam a mesma coisa e os Assembleias de Deus? Os da Assembleia de Deus ensinam a mesma coisa e adventistas? Eles estão desrespeitando Jesus. Está vendo? Estão desrespeitando a palavra de Jesus. Olha, e diz, a única maneira de não morrermos eternamente, isto é, ter salvação, é obedecendo aos ensinamentos de Jesus. João, capítulo 8, versículo 51. Luiz? A seguro-lhe, e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Oi. Um parêntese aqui. Por conta disso que as coisas em relação à Bíblia se tornam confusas, né? A denominação vem com uma teologia diferente, né? Aí acaba sendo confuso. Porque a adventista vem com uma teologia, aí depois a Assembleia de Deus vem com outra. Aí se torna muito confuso, né? Quando a pessoa não tem uma base, assim, para refutar o que eles falam, não é isso? Sim, exatamente. Então, deveria ser como futebol. A vontade de Deus e as igrejas, se diz cristão, fosse igual ao futebol. Está vendo? Lá no Japão, derrubar um dentro da área lá no Japão é pênalti. No Brasil, derrubar um dentro da área é pênalti. É parte do planeta Terra. Derrubar um dentro da área é pênalti. Porque ambos seguem a doutrina da FIFA, e é a autoridade
no futebol. Jesus é a autoridade, mas não estão respeitando a da igreja com sua doutrina diferente. Tá O que o senhor está querendo passar para o que o senhor está querendo passar para mim é falar que a Bíblia tem uma só ordem, né? Uma só regra para ser Sim, seguida. sim, E exatamente. que as denominações que existem aqui no Brasil e no mundo afora, referente ao cristianismo, ela é confusa, não é isso? É, É divergente. exatamente. Então, vamos ver se essas denominações estão respeitando a palavra de Deus ou não. Né? Olha, a Bíblia diz aí, João 8:51. Asseguro esse alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Então, eu garanto a vocês, e se vocês guardar minhas palavras, jamais verá morte. Lendo esse versículo ao contrário, seria o E. Eu garanto a vocês, e se não guardar as minhas palavras, verá morte. Essa morte aí é a morte eterna. Guardar as palavras seria obedecer os ensinamentos de Jesus, sem acrescentar e sem tirar nada. Isso seria guardar. Tá vendo? Então, vamos em frente, então. Olha só. Deus exige do homem respeito para com a sua palavra. Ele exige respeito. Veja isso aí, ó. Em Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Assim eu os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em nenhum não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Olha só, não dá detalhe. Né? Então, e lá naquela cidade, Sodoma e Gomorra, tinha aquela família lá fiel a Deus. Deus mandou o anjo lá para destruir a cidade. Aí o anjo falou para a família, vá embora, suba, vá para as planícies, para a montanha e não olhe para trás. Essa foi a ordem. Aí no versículo 26 fala, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal, em uma coluna de sal. Olha só, a ordem é não olhe para trás. Interessante, e nós percebemos na palavra de Deus, é que Deus não costuma dar detalhes. Não, não olhe para trás, e se você olhar para trás, você vai ver isso, não vai dar, não sei o quê. Deus não dá detalhes. Deus só dá ordem. Vá e não olhe para trás. Mas ela olhou para trás. Não ofendeu ninguém. Só olhar para trás. Olha o problema e olha para trás. Mas qual foi a ordem de Jesus? A ordem de Deus foi, não olhe para trás. E ela desobedeceu. Tá vendo? Olha só, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51. Asseguro-lhe, se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Não dá detalhes também. O que é guardar? Como guardar? Guardar onde? Não dá detalhes. Só fala a ordem. Eu garanto a vocês, e se alguém guardar as minhas palavras, jamais verá morte. Cabe a cada um de nós obedecer. Mais uma vez, a palavra que eu devo guardar não é aquilo que eu ouço através do professor da Bíblia, não é aquilo que eu ouço através do padre ou do pastor, ou de quem quer que seja. A palavra que eu devo guardar é a palavra escrita, falada por Jesus Cristo. Né? É isso que eu devo guardar. Está vendo? Também não dá nenhum detalhe. Se você tem uma pergunta, comentário, liga seu microfone e faça, ok? Olha só, veja o que aconteceu por desobediência à palavra de Deus. Em Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizado.
Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Olha só. O mandamento. O mandamento é isso aí. Êxodo, capítulo 30, versículo 34 a 38. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte a seguinte essência: bálsamo, ônica, albano, incenso puro, todo em quantidade iguais. E faça isto, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa parte dele até virar pó, e coloque-o diante das tábuas da aliança, na tenda do encontro, onde me encontrarei com vocês. O incenso lhe será santíssimo. Não faça nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-no sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir a sua fragrância, será eliminado do seu povo. Esta foi a ordem de Deus, para eles. Então, voltando aí, você vê, e eles anotaram o que Deus falou, e ele foi fazer. Fez tudo como Deus mandou. Só que ele acrescentou uma substância sem que Deus tivesse autorizado. Com certeza, não foi para desagradar e nem foi pensando em desobedecer. Pelo contrário, ele fez com a intenção de agradar mais ainda. Se botar essa substância junto com essa, o cheiro vai ficar mais agradável. Então, ele sentou lá, acendeu o fogo e levou para o altar. Aí fala, sem ele tivesse sido autorizado. Então saiu fogo da presença do Senhor e consumiu ali mesmo, perante o Senhor. Desobedeceu o Senhor. Com certeza, mais uma vez, não foi querendo desobedecer. Pelo contrário, querendo agradar. Mas se você pretende agradar a Deus, faça o que ele mandou. Não acrescente nada e nem tire nada. Ok? Então, esta é a ordem de Deus. E eles, querendo agradar, desobedeceu a ordem de Deus. E não foi muito bom para eles. Veja isso aqui. Primeiro Crônica, capítulo 13, versículo 9 e 10. Quando chegaram à eira de Idom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois havia tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante do Senhor. Então, a ordem de Deus é: não põe a mão nas coisas sagradas. Se esse objeto é sagrado, não põe a mão. E eles iam levando a arca da aliança no carro de boi, o pneu topou no buraco e a arca pendeu para cair. Uzá ia ali do lado, segurou na arca para não deixar cair. Imagine a arca aí espedaçar toda. Um objeto muito importante para eles. Né? Quando eles iam guerrear contra outro povo, levava a arca na frente e ele vencia. Se não levasse a arca na frente, ele perdia. Então, a arca tinha muito importância para eles. Então, usar com toda boa intenção, não ia deixar a arca aí. Então, ele segurou. Mas veja a ordem. A ordem foi o quê? A ordem. Número 4, versículo 15. Fala assim: quando Arão e os seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados, e o acampamento estiver pronto para partir,
o Otita virão arreá-lo, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizer, morrerão. São estes os utensílios da tenda do encontro e os Otita arreá-lo. Olha só, a ordem é não põe a mão nas coisas sagradas. Aconteça e acontecer. Tira a mão, esconda a mão dos objetos sagrados. Esta é a ordem. Mas usar, estendeu a mão, com boa intenção, querendo ajudar, não deixar um objeto dessa importância aí e se espedaçar. Então, ele esticou a mão para segurar. Então, morreu ali mesmo perante o Senhor. Mais uma vez, se você quer agradar ao Senhor, obedeça como está escrito no Novo Testamento. Senão, não vai agradar ao Senhor. Não adianta acrescentar nada. Olha só, devemos obedecer a Deus segundo a sua determinação, sem tirar nem acrescentar coisa uma do que ele, Jesus, falou. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 18 ao 19, fala assim: declaro a todos os que ouvem a palavra da profecia. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que são descritas neste livro. Ok, há uma pergunta. Bem-vinda, Edinalva. Boa noite, obrigada. Boa Nós noite estamos falando sobre devido respeito à palavra de Deus. Por enquanto, não, Luiz. Está tudo tranquilo. Pode prosseguir. Ok. Então, nós estamos falando sobre devido respeito à palavra de Deus. E olha só, a natureza respeita a palavra de Deus. Os demônios respeitam a palavra de Deus. Se é Marcos 4, versículo 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então, Jesus estava no barco, mas os discípulos, Jesus estava dormindo, e o vento forte, as ondas fortes, e os discípulos querendo chegar, remando para chegar na terra rápido, jogando os pertences do barco fora para ficar leve, e nada está adiantando. Eles acordam Jesus e falam: mestre, não se importa que perecemos? Jesus chega, chama ele de homem de pequena fé, e aí Jesus fala: calma-se. E aí a Bíblia fala: e o vento se aquietou e o mar fez grande bonança, grande silêncio. E aí alguém aí, se você continuar lendo, alguém vai dizer: mas quem é este? E até o mar e o vento lhe obedecem. Esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus, e merece todo o respeito e toda a obediência. Esse é Jesus, né? Como devemos respeitar a palavra de Deus hoje? Primeiro, 2 João, versículo 9. 2 João só tem um capítulo, né? Então, a gente falamos logo o versículo 9. Toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Ele permanece nos ensinos, tem o Pai e também o Filho. Olha só. Toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Quem permanece nos ensinos, tem o Pai e tem o Filho. Olha só, permanecer no ensino não é aquilo e às vezes nós sabemos, não. A do irmão fulano
A irmã fulano se afastou. Irmão fulano não permaneceu. Isso também é não permanecer. Mas permanecer aí é outra coisa. Permanecer na verdade, na doutrina dos apóstolos, no fundamento dos apóstolos. Então, muitos nunca se afastou, mas nunca permaneceu. Porque não está vivendo de acordo com o ensinamento de Jesus. Então, permanecer é ficar dentro do ensinamento de Jesus. Nada acrescente, nada tira, como nós vimos em Apocalipse 22. Ok? Então, se afirmamos e somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não estamos em comunhão com ele. Olha só, antes disso, mais uma vez aqui, toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Quem permanece nos ensinos tem o Pai e também o Filho. Nós não podemos confundir. Amém, aleluia, olha a Deus, são pessoas fervorosas, são pessoas eloquentes. Mas a Bíblia está dizendo, se não permanece nos ensinos de Cristo, não tem Deus. Tem muitas religiões e tem Deus nos lábios. Mas, de fato, não tem Deus. Ok? Então, toda ele e não permanece nos ensinos de Cristo, mas vai além, não tem Deus. Olha a pergunta, lá se não tem Deus, tem quem? Se não tem Deus, tem quem? Olha só existe dois. Deus e o inimigo. Se não tem Deus, quem é que tem? Né? Permanecer nos ensinos não é falar com eloquência, não é falar com fervor, não é falar alto, não é gritar, não é botar um microfone aí em cima e falar para todo mundo ouvir. É permanecer nos ensinos de Jesus, nas palavras de Jesus, sem acrescentar e sem tirar nada. Entendeu? Se não faz isso, não tem Deus. Agora, se não tem Deus, tem quem? Tem muitos grupos religiosos e você passando assim na rua, você não vai perceber e não tem Deus. Parece que tem Deus. Olha como são fervorosos, olha como são eloquentes. Eles têm Deus. Mas quando você entra na Bíblia e vê o que a Bíblia diz, aí você vai perceber e não tem Deus. Né? Tem muitos grupos religiosos e tem Deus nos lábios, mas de fato e de verdade não tem Deus. Se afirmamos que somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não estamos em comunhão com Deus. Somos cristãos, afirmamos que somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não temos comunhão com Deus. Sabe qual é a verdade disso? No último dia, Jesus só vai salvar quem tiver em comunhão com ele. Jesus não vai salvar ninguém e não esteja em comunhão com ele. Tá vendo? Então, se afirmamos que somos cristãos e não permanecemos nos ensinos de Jesus, não temos comunhão com ele. Para estar em comunhão com Jesus, precisamos permanecermos nos ensinos de Jesus, sem acrescentar e sem tirar nada. Se tem alguma pergunta, pode ligar seu microfone, fica à vontade. Olha só. Sobre quantas igrejas você já ouviu falar? Quantas igrejas você já ouviu falar? Universal do Reino de Deus, 1. Igreja Batista, 2. Igreja Adventista do Sétimo Dia, 3. Igreja Assembleia de Deus, 4. Igreja Católica, 5. Igreja Pentecostal Deus é Amor, 6. Igreja Brasil para Cristo, 7. Igreja Cristã do Brasil, 8. Igreja Internacional da Graça de Deus, 9. E aí vai. Se nós formos contar, nós vamos chegar a mais de 40.000 igrejas diferentes, doutrinas diferentes. Doutrinas diferentes. E não para de aparecer. Oi?
E não para de aparecer, né? Porque sempre vai surgir novas teologias aí. Sim, sim. E cada dia aparece no mínimo 5 diferentes. Doutrina diferente. Doutrina diferente. Olha só. Há diferença nos ensinamentos deles? Há diferença, sim. Sim, há diferença. Olha só. Se você for estudar, vocês olham aí dessas milhões de doutrinas, religiões e igreja diferente, e se você for estudar 10 delas, sobre, por exemplo, batismo, por exemplo, aí vocês olham 10 delas, aí você pega a sua Bíblia, aí você fala, chega em uma delas, fala, pastor, eu quero estudar sobre batismo, quero que você use esta Bíblia aí. Ele vai pegar a sua Bíblia, vai abrir e vai te ensinar sobre batismo. Você anota tudo que ele falar. Depois você vai na segunda, eu quero estudar sobre batismo. Quero que você use esta Bíblia. Aí você dá a mesma Bíblia. Então ele vai pegar a Bíblia, vai abrir e vai te ensinar. Aí você vai na terceira. Eu quero estudar sobre batismo, quero que você me ensine baseado nesta Bíblia. Ele vai pegar essa Bíblia, vai abrir e vai te ensinar. Você vai em 10. Você anotou tudo que eles falaram. Hoje, em casa, você vai anotar, você vai analisar a cada ponto que eles falaram. Você vai ver e está tudo diferente. O mesmo assunto, a mesma Bíblia, mas parecer diferente. Um vai dizer e batizar antes de nascer. Outro vai dizer e cada um vai dar um parecer diferente e usando a mesma Bíblia. Olha só, cada um irá ensinar algo diferente sobre o mesmo assunto. E isto usando a mesma Bíblia. Mas cada um afirma ensinar somente a verdade. Eu estou falando com você e é verdade. O outro ensina diferente, eu estou ensinando é a verdade. O terceiro ensina diferente, eu estou ensinando é a verdade. É possível que todos esses ensinamentos sejam verdade? Claro e não. Afinal de contas, outros ensinamentos diferentes sobre batismo ou sobre qualquer outro assunto, nós vemos na Bíblia. Está vendo? É possível que todos estejam ensinando a verdade? Quantas verdades tem na Bíblia? Então, é possível que uma só esteja falando a verdade, ou nenhuma esteja com a verdade. Mas todas afirmam, ensinamos só a verdade. Se estas igrejas têm seus ensinamentos totalmente diferentes uma das outras, e a Bíblia de todas tem o mesmo ensinamento, como pode todas serem a verdade? Como pode todas estar ensinando a verdade? Elas têm doutrina e ensinamento totalmente diferente uma da outra. Todas creem em Deus, creem na Bíblia, creem em Jesus, mas cada uma com sua doutrina e prática diferente. Como saber qual é a verdade? Uma coisa nós sabemos. Na Bíblia só tem uma verdade. E agora? Como saber qual delas está ensinando a verdade? Olha só. Se eu perguntar a você quantos centímetros tem esta caneta, então, em uma sala com bastante aluno, eu pergunto quantos centímetros tem essa caneta. Um vai dizer, cada um vai dizer uma metade diferente. Um vai dizer, tem 13 centímetros. Outro vai dizer, tem 25. Outros vai dizer, tem 31. Outros vai dizer, tem 18. Outros vai dizer, tem 9. Olha só, a resposta de toda é a verdade. Tá certo? Não, se a caneta é uma só, como ela pode ter
com tamanho de 13 e ao mesmo tempo de 25, e ao mesmo tempo de 31, e ao mesmo tempo de 18 e ao mesmo tempo de 9 centímetros. Talvez ela não tenha nenhuma dessas metades. Possa ser que ela tenha uma dessas metades. Entende? E não pode toda essa metade ser a verdade. Está vendo? Olha só. Como saber qual é a verdade? Medindo com aquilo e pode dar a certeza, medindo com a medida verdadeira. Então, aí quando você mede, você vai saber. Talvez todos erraram. Talvez um esteja ensinando, talvez um acertou. Talvez nenhum acertou. Não pode, essa caneta tem 2 tamanhos ao mesmo tempo. Está vendo? Então, visto cada uma, olha só, se essa ele está condenada por isso, eu espero e não. Não sou juiz. Deus me concedeu o direito de ser um professor da Bíblia, não um juiz. Se eu tiver de condenar alguém, eu vou condenar a mim mesmo. Mas falar a verdade é preciso. Então, olha só. Então, veja essa igreja. Como saber quem está ensinando a verdade? Cada uma ensine uma doutrina diferente. Um guarda sábado, outra fala é proibido guardar sábado. Um batiza criança, outro fala é proibido batizar criança. Um dá dízimo, outro fala e é proibido dar dízimo. Quer dizer, a Bíblia tem tudo isso mesmo? Sabemos que não. Nós não precisamos fazer teologia para saber, e isso é desrespeito à palavra de Deus. A Bíblia não tem 2 ensinamentos diferentes sobre o mesmo assunto. Você deve ter uma Bíblia em casa, eu também tenho uma Bíblia em casa. O que está escrito na sua Bíblia sobre aquele assunto está escrito na minha também. Talvez a minha Bíblia seja uma tradução diferente da sua, mas o que está escrito é um ensinamento igual para todos. Não tem doutrinas diferentes da minha Bíblia para a sua. Entende? E de onde vem tantos ensinamentos diferentes? Como saber quem está ensinando a verdade? Medindo uma medida verdadeira. Está vendo? A igreja, e não estiver de acordo com a Bíblia, está desrespeitando a palavra de Deus. Está vendo? Então, como Deus vê... Olha só. Temos milhões de denominações. Como saber qual é a verdade? Não vai dar para você frequentar uma e ficar observando se é a verdade ou não. Depois você descobre que não é verdade, você sai dela e entra em outra. Não precisa fazer isso. Olha só. Se você vai trabalhar num banco, você faz um curso no banco, Caixa Econômica Federal. Aí você passou. Você vai trabalhar no caixa, né? Você vai mexer com muito dinheiro. Antes de você começar a trabalhar, o banco vai pagar um curso para você. E o objetivo desse curso é para que você conheça a nota verdadeira. Se você não conhecer a nota verdadeira, o objetivo desse curso é para que você conheça as notas falsas, entende? Porque você vai mexer com dinheiro. Então, se você não conhecer, você vai tomar um prejuízo ou dar muito prejuízo ao banco. Então, o banco vai pagar para você. Se na sua cidade não tiver esse curso, ele manda você para outro estado, para toda a despesa. E o objetivo é você conhecer, saber identificar a nota falsa da nota verdadeira. Mas o interessante é que no curso você não vai ver uma nota falsa. Ele não vai passar um vídeo cheio de nota falsa para você olhar bem cada uma. Ele não vai te dar uma nota falsa na mão para você pegar e analisar ela. Ele não vai dar uma revista cheia de nota falsa. Durante o curso, você não vai ver uma nota falsa.
Mas você vai conhecer bem a nota falsa e quando você estiver no trabalho, lá no caixa do banco, e entrar lá na porta com a nota falsa na mão, de longe você vai saber, ela é nota falsa. Mas como é que você vai fazer esse uso se você não vai ver uma nota falsa em hipótese alguma? Então, você vai conhecer a nota verdadeira. Você vai estudar a nota verdadeira. Você vai observar cada detalhe da nota verdadeira. Cada detalhe, começando da nota maior até a nota menor, estudando cada detalhe. Você não vai ver uma nota falsa, mas quando você estiver no banco trabalhando, onde é uma nota falsa, você vai saber identificar esta é nota falsa. Por que você vai saber? Porque você vai conhecer a nota verdadeira. E se não está exatamente igual à verdadeira, é falsa. Nos mínimos detalhes. Então, estude a Bíblia e conheça a verdade. Pronto, não precisa discutir religião, não precisa discutir nada disso. Entre na Bíblia, estude a palavra de Deus. Descubra qual é a verdade. Onde você conhece a verdadeira, o que não tiver de acordo com a verdadeira é falso. Como é que na igreja, como é que na Bíblia eles adoravam a Deus? Jesus falou sobre isso. Os apóstolos fizeram como? Como eles ofertavam, como era a liderança na igreja, como era o louvor na igreja. Então, estude o Novo Testamento. E aquela igreja e não tiver exatamente igual o Novo Testamento, seria ou é uma nota falsa. Ok? Então, é assim e descobrimos qual é a igreja verdadeira e qual é a falsa. Ok? Vamos em frente, então. Se tem uma pergunta, pode ficar à vontade. Eu queria só fazer um comentário, na verdade. Pode falar. É por isso que é perigoso, né? Uma pessoa que está começando a caminhar na fé e aí ela inicia em uma denominação que traz muitas inverdades, né? Muitas coisas que não estão fundamentadas na palavra. E aí, por ela não ter o conhecimento, ela vai abraçar como verdade. Por isso que é a importância, né, de ensinar da forma correta, né? Do que realmente a palavra está querendo dizer. É verdade. É. Muito bem. Olha só, como Deus vê a divergência entre os ensinos e prática cristã da atualidade. Então, concluímos, Deus não está vendo um bons olhos, Deus não está se dando dessa confusão, dessa divergência religiosa. Então, nós concluímos que tudo isto é divisão, e Deus não está aceitando, e não é aceitável. Em Efésios, capítulo 4, versículo 1 até o 6, diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe e viva de maneira digna da vocação e receber. Seja completamente humilde e dócil, e seja paciente, suportando uns aos outros com amor. Faça todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual você for chamado é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Olha só, há um só corpo. A Bíblia diz que há um só corpo. Quantos corpos existem? Um só corpo. Agora nós podemos perguntar à Bíblia, Bíblia, o que dizer um só corpo? Quando a Bíblia fala de corpo, está falando de quê? Aí nós vamos lá para Efésios, capítulo 5, e versículo 23, e diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja e é o seu corpo, o qual ele é o Salvador. Então,
de acordo com a Bíblia, há um só corpo. E corpo é dizer igreja. Então, há um só corpo é dizer há uma só igreja. Mas nós vemos, tem uma igreja de cada esquina diferente. Como a Bíblia diz que há uma só igreja. Ok. Realmente existem muitas igrejas. Mas se você for lá no céu e perguntar, Senhor, eu vim aqui para saber quantas igrejas o Senhor tem lá na terra. Ele vai dizer, eu só tenho uma. Só morri por uma. Mas você vem aí, tem uma ali, outra ali, outra ali, outra ali. Como é que Jesus fala que só tem uma? Se eu estou vendo várias. E tem várias, mas Jesus só reconhece uma como sendo dele. Jesus só reconhece uma. Entende? Por exemplo, você vai lá no Ministério da Fazenda. O Ministério organiza os negócios de comércio, né? Comércio. Então, na sua rua tem uma padaria e tem um açougue e tem uma borracharia. Na sua rua, uma padaria, um açougue e uma borracharia. Você vai lá no Ministério da Fazenda, é saber quantas casas comerciais tem lá na minha rua. Aí você dá o nome da rua, ele vai mexer lá no computador e vai dizer, lá só tem um açougue. Mas não, está errado, veja direito. Ele vai olhar, lá só tem um açougue. Mas quando você chega na sua rua, você vê uma padaria e vê uma borracharia. Porque o Ministério da Fazenda disse que só tem um açougue. É porque as outras são o destino. As outras comerciais são o destino. O Ministério da Fazenda só reconhece um como casa comercial. Os outros são o destino. O Ministério da Fazenda não reconhece. Então, há muitas igrejas, mas Jesus só reconhece uma como sendo dele. As outras seria o destino. Jesus não reconhece. E a implicação disso, no último dia, Jesus só vai salvar aquela que ele conhece. Como ele vai salvar uma que ele não reconhece? Está vendo? Então, há perigo de salvação em não viver, há perigo de perdição, né? Em não viver de acordo com o que Jesus mandar. Ok? Então, Cristo é a cabeça da igreja e é o seu corpo. Olha só, se isto tem um só corpo e o corpo é a igreja, e cada igreja hoje é um corpo pelo fato de cada uma ter um ensinamento diferente ou uma doutrina. Então, é possível que só uma delas é a verdadeira igreja de Cristo, ou nenhuma. A única maneira de ficarmos sabendo é medindo uma medida verdadeira. Olha só. Então, se Cristo tem um só corpo e o corpo é a igreja, o que faz a igreja ser de Cristo ou não é a doutrina. É por isso que nós precisamos, é por isso que os apóstolos falaram, mantenha o padrão da sã doutrina. Paulo falou várias vezes isso. Mantenha o fundamento dos apóstolos. Precisamos nos manter no alicerce dos apóstolos. É por isso que está escrito, nada acrescente, nada tira. O que faz a igreja ser de Cristo é a doutrina. Tira a doutrina e a igreja verdadeira de Cristo passa a ser uma denominação. Ok? Então, a doutrina que faz ela ser de Deus ou não. A doutrina. Então, precisamos preservar o ensinamento dos apóstolos. Ok? Então, mais uma vez, se isto tem um só corpo, e o corpo é a igreja, e a da igreja hoje, é um corpo pelo fato de cada uma ter um ensinamento diferente, ou uma doutrina, então é possível, e só uma delas é a verdadeira igreja de Cristo, ou nenhuma. A única maneira de ficarmos sabendo é medindo uma medida verdadeira, comparando os ensinamentos de cada uma delas com a palavra de Deus. Não é com essa medida aí, né? A medida verdadeira não é essa. Né? Esta é a medida, a Bíblia.
Compara. Tem uma igreja na Bíblia. Os apóstolos frequentaram a igreja. Os irmãos no primeiro século, eles eram cristãos. Então, compara. Como era o louvor naquela igreja? Como era a liderança naquela igreja? Então, compara aquela igreja hoje. E não tiver em tudo igual à igreja do primeiro século, essa não é de Deus. Se não é de Deus, não tem as bênçãos de Deus, não tem a promessa da salvação. Isso é grave, né? Divisão desagradada a Deus. Está vendo? Lá em João, no capítulo 17, versículo 1, depois de dizer isto, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Então, nós estamos vendo aí e Jesus está orando a Deus, né? Em João, capítulo 17. Tem uma pergunta, você pode fazer agora. Se alguém tem uma pergunta, comentário. O interessante é que, quando se fala de verdade, parece que essas... Claro que avaliando assim, né, todas essas igrejas, né, tanto as tradicionais, né, de João Calvino, a presbiteriana, a metodista, elas têm um certo conservadorismo, né, na questão daquilo que eles acreditam. Mas quando vai seguindo na vertente mais pentecostal e neopentecostal, eles são mais liberais, parece. Dá a parecer que eles são mais liberais com a palavra e não tem tanto o fundamento vai se diminuindo, parece, né? A impressão que eu tenho é essa. Não sei se o senhor concorda comigo. Então, o certo é ficar de acordo com o que a Bíblia diz, né? Se a Bíblia é liberal, vamos ser. Se a Bíblia é mais tradicional, vamos ser, né? Nós precisamos estudar a Bíblia e ver como a Bíblia fala sobre isso, como os irmãos do primeiro século, como os apóstolos ensinavam e faziam, né? E vamos imitá-lo. Olha só, então, aí no capítulo 17, Jesus está orando. Aí ele chega aí no versículo 9, ele continua orando. Eu rogo, ele fala, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por ele e me deste, pois são teus. Tudo e tenho é teu, e tudo e tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós o somos. Esta é a oração de Jesus. Proteja em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, como nós somos. Olha só. O que Jesus está pedindo é que ele que se diz cristão seja unido, como Jesus é unido um Deus. Esta unidade não é aquela unidade que às vezes nós pensamos. Eu sou da igreja A, você é da igreja X, totalmente diferente da minha. Eu sou da igreja A, você é da X, totalmente diferente. Doutrina, ensinamento, tudo diferente. Mas eu sou seu amigo, né? Eu vou na sua casa, almoço, você vem na minha casa, janta, nós temos amizade, temos união. Então, não é esta união, ele está pedindo aí. Essa unidade é a unidade no ensinamento, no falar. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Proteja-o em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos. Você vai a Deus, Senhor, me ensina aí sobre salvação.
Aí ele te ensina. Aí você vai em Jesus, Jesus me ensina sobre salvação. Jesus vai ensinar uma coisa totalmente diferente do que Deus ensinou? Não. Ele vai falar a mesma coisa. Mesma coisa. Então, é esta unidade que ele está pedindo no meio daqueles que se diz cristão. E nós não precisamos fazer teologia para saber, e não há esta unidade hoje. Nossa, unidade total foi o que Jesus pediu a Deus. Versículo 11. Há esta unidade hoje? Não há. E não está promovendo esta unidade hoje, está fora do cristianismo. Como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, e seja eles em nós. E não estiver promovendo esta unidade hoje, está fora do cristianismo. Deus fala uma coisa e Jesus fala outra? É assim? Uma, ela fala uma coisa e a outra fala outra coisa. Se a palavra de Deus é uma só. Então, não estão promovendo esta unidade. Olha só. Muitas religiões. Cada uma doutrina diferente. Ensinamento diferente. E usando a mesma Bíblia. Sabemos, é a Bíblia do mundo todo. Se você entrar no Face aí, na rede social, e achar uma pessoa lá do Japão e perguntar se ele tem uma Bíblia, ele vai dizer que tem, talvez. E aí você manda ele ler lá uma passagem, você lê a mesma passagem, fala a mesma coisa. Ele vai falar no idioma dele, você vai falar no seu, mas o que está dizendo na Bíblia está falando a mesma coisa. E de onde essas denominações tirou essa variedade de doutrina? Cada uma doutrina diferente. Tirou do desrespeito à palavra de Deus. E Deus não vai poupar em estiver desrespeitando a palavra dele. Então, porque uma igreja fala uma coisa e a outra fala outra coisa. Isto está certo? Claro que não. Não está certo. Jesus também orou por nós. Era a oração de Jesus em Atos, em João, capítulo 17. Jesus está orando por nós hoje em 2022. Está vendo? Para que também nós fôssemos unidos com a doutrina dos apóstolos. Né? Jesus também orou por nós hoje, para que também fôssemos unidos com a doutrina dos apóstolos. Veja, capítulo 17, versículo 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por eles e irão, olha só, no futuro, em mim, por meio da mensagem deles dos apóstolos, né? Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti. E eles também sejam em nós, para que o mundo creia e tu me enviaste. Olha só. Então, vamos atender a oração de Jesus e ficarmos com a doutrina dos apóstolos ou não? A escolha é sua, é de cada um de nós. No último dia, Deus irá obrar isto de cada um de nós, um por um. Sabe, naquele tempo antigo, quando a pessoa errava, Deus punia na hora. Não põe a mão na arca. Eles pôs a mão, morreu na hora. Queimou incenso e assentou coisa e Deus não autorizou, levou lá para o altar. Saiu fogo do altar. Então, Jesus punia na hora. Hoje, por causa da misericórdia de Jesus, ele não pune na hora. Você não vai ver, olhe, a igreja do pastor fulano caiu, tinha 250 pessoas lá e caiu por cima dele e morreu todo. Ah, foi? Foi. Ele ensinou uma coisa e não está de acordo com a Bíblia. Não está de acordo com o que os apóstolos ensinaram. Eles acrescentaram o ensinamento e os apóstolos não autorizou. E Jesus não autorizou. Aí o prédio matou. Isso não vai acontecer. O pastor, o padre ficou leproso. Por quê? Porque ensinou uma coisa e não está de acordo com a Bíblia. Isso não vai acontecer.
Por causa da misericórdia de Jesus, Deus deixou tudo para resolver no último dia. Por enquanto, nada acontece. Não é dizer que Deus está aceitando. É dizer que ele deixou tudo para resolver em um dia. Enquanto esse dia não chega, nós temos a oportunidade de nos arrepender e passar a ensinar de acordo com a doutrina dos apóstolos. E no último dia, Deus irá obrar sem falta de cada um de nós. A unidade fará o mundo crer nele. Olha só, o versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo creia e tu me enviaste. Às vezes falamos, o mundo está em Édo. Mas, de acordo com essa passagem, a unidade entre eles e se diz cristão vai fazer o mundo crer em Jesus. O mundo, os que se diz cristão, estão cada vez mais desunidos na doutrina e o mundo mais em Édo cada vez mais. De acordo com esse versículo, isso explica, né? Para que todos sejam um, como és tu em mim e eu em ti, e eles também sejam em nós, para que o mundo creia e tu me vês. A condição de um mundo crer em Jesus é a unidade entre eles que se diz cristão. Não há esta unidade, não há fé, não há obediência, né? Pelo contrário, há incredulidade entre as pessoas. Tá vendo? Jesus ensina uma coisa e Deus ensina outra. É isto que vimos no versículo 22. A igreja ensina uma coisa e a outra ensina outra coisa. Não pode. Tem que ser igual Jesus e Deus. Tá vendo? Lembra-se dos jogadores? Nós vimos sobre os jogadores. Como eles são unidos, vai ter Copa do Mundo. Mais uma vez, vai ter Copa do Mundo. A seleção brasileira vai jogar com a seleção alemã. A seleção brasileira não fala o idioma alemão, a seleção alemã não fala a língua portuguesa. Aí contrata um juiz lá da África e não fala a língua dos alemães e nem fala a língua dos brasileiros. Esse time vai ser uma bagunça. Como pode ninguém falar a língua de ninguém? Mas não vira uma bagunça porque tem a ordem da FIFA, a autoridade. Quando um derrubar o outro, não precisa se comunicar. Eles já sabem, derrubar um é falta. Então, põe a bola lá e obra falta. Então, todos seguem a mesma doutrina. Você já pensou o Brasil ser uma doutrina do futebol, o ensinamento do futebol diferente e o Brasil segue, diferente do que o juiz segue? E agora? Vai obrar baseado na doutrina dos brasileiros, na doutrina dos alemãos ou na doutrina do juiz? Não. Para não haver confusão, a FIFA é a autoridade, fez um ensinamento, uma regra, uma doutrina sobre futebol. E é aquilo em toda parte do mundo. Por isso, eles nem precisam se comunicar. Jesus é a autoridade da igreja. E ele também fez uma doutrina, um ensinamento, uma regra, mas não estão obedecendo. Está vendo? Precisamos lembrar dos jogadores, como eles são unidos, como eles se combinam, isto porque eles acompanham a mesma regra. A Bíblia é a nossa regra. Para a vergonha nossa, ele que se diz cristão deve aprender o que é respeito com o futebol, com o pessoal do futebol. Imagine, era para os pessoal do futebol aprender o que é obediência com a igreja, com os pessoal da igreja. Mas é o contrário. Os pessoal que se diz cristão deve aprender, para a vergonha nossa, devemos aprender o que é respeito com os pessoal do futebol. Tá vendo?
Eles estão respeitando. Comentário. Liga o microfone. Se tem um comentário ou uma pergunta. Unidade. Olha, unidade é mandamento. Não é opcional, não. Unidade é mandamento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, versículo 8, versículo 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês e concorde uns outros no e fala. Olha só, concorde uns outros no e fala. A Igreja Universal do Reino de Deus concorda uma assembleia no e fala. A assembleia concorda uns batistas no e fala. A batista concorda uma quadrangular no e fala. A quadrangular concorda os testemunhos de Jeová no e fala. Testemunhos de Jeová concorda os católicos no e fala. Irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, e concorde uns outros no e fala, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meu irmão, fui informado por uns da casa de Troy de que há divisão entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, ou eu de Pedro, e eu de Cristo. Isto está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Isto está dividido? Infelizmente, isto está dividido. Não e ele se dividiu, mas a denominação dividiu. Né? Cada um ensinamento diferente, mas, de fato, isso não está dividido. Né? O que está acontecendo é desobediência à palavra de Deus. Acaso isto está dividido? Sim, está no mundo religioso. Né? No mundo religioso, né? Isto está dividido. Está vendo? No mundo religioso. Olha só. Está acontecendo. Eu sou de Paulo. Eu sou universal. Eu sou de Apolo. Eu sou batista. Eu sou de Pedro. Eu sou assembleia. Paulo ordenou a seguir a doutrina de Cristo. O que nós podemos fazer para combater esta desunião religiosa atual? Se tem um comentário, você liga seu microfone e faça seu comentário. Pode ligar seu microfone. Há uma possível causa da divisão atual. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos e têm a consciência alterada. Proíbe o casamento e o consumo de alimento e Deus criou para ser recebido com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Olha só, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores e doutrina de demônio. Isso está acontecendo? Com certeza. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos e têm a consciência alterada.
já ensinou tanta mentira e a mente já alterizou na mentira. Agora, a mentira é verdade para ele. E a Bíblia dá uma lista de coisas ele proíbe, né? Uma pequena lista. Na verdade, o que faz é muito mais isso. Né? Proíbe o casamento, o consumo de alimentos, etc. Né? Um ali não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Coisa que Jesus não proíbe, nem falou nada, eles colocam como uma doutrina na sua igreja, exige que o povo obedeça. Ok. Olha só, se tem uma pergunta, pode ficar à vontade e fazer a sua pergunta. Olha só, apostatar da fé é substituir os ensinos básicos do cristianismo por outros ensinos. Isso é apostatar da fé. Substituir os ensinos básicos do cristianismo por outros ensinos. A causa, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, uns abandonarão a fé e serão espíritos enganadores, doutrina de demônio. Olha só. E você só vai saber isto e aquele ensino de demônio, se você entrar na Bíblia, se estudar a Bíblia. Passando aí, você não vai perceber que é ensino de demônio, espírito enganadores. Você não vai perceber. Então, quando você estuda a Bíblia, como nós estamos fazendo, aí você vai perceber ensino enganadores. Você não vai ver isso aí. Venha, porque nós ensinamos ensinamento de demônio e seremos espíritos enganadores. Você não vai ver isso, não. O que você vai ouvir nós ensinamos a verdade. Só ensinamos, e a Bíblia diz, fazemos a vontade de Deus. É isso que você vai ouvir. Mas é espírito enganadores, é ensinamento de demônio, ou é ensinamento e não está de acordo com o que Jesus falou, e não está de acordo com o que os apóstolos ensinaram, o ensinamento e não está de acordo com o Novo Testamento, é ensino de demônio. Então, repito isso. O ensinamento e não está de acordo com o que Jesus ensinou, e não está de acordo com o que os apóstolos ensinaram, é doutrina de demônio. Então, sendo assim, isso quer dizer que existe mais doutrina de demônio do que nós podemos imaginar. Né? Doutrina de demônio. Espírito enganador não é um homem vermelho, um chifre andão, um rabo andão. Não é isso, não. Espírito enganador é um e não ensina de acordo com os apóstolos ensinaram. Espírito, ele está falando aí, são pessoas. Espírito enganadores, pessoas ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Este ensino de demônio tem o nome de demônio? Claro que não. O caráter dos apóstolos, dos apostatas. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, e têm a consciência alterizada. Consciência alterizada. Já congelou, já autorizou a mente, a consciência da mentira. Agora só ensina mentira. O ensino proíbe o casamento e o consumo de alimento, e Deus criou para ser recebido com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Proibindo, como eu já falei, proíbe isso, proíbe aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, coisa que os apóstolos nem se importaram e Jesus não ensinou. A arma contra os apostatas. A verdade. A arma é a verdade. Se nós ficarmos somente com o que Jesus ensinou, se nós ficarmos somente com o que os apóstolos ensinou, nós estamos preparados
estamos, na verdade, estamos armados contra os apostados. Ok? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 4. Na presença de Deus e de Jesus, e aos vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. É a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo e não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo o ser nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestre para si mesmo. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se aos mitos. Voltando aos mitos. O que é mito? Mito é tudo aquilo que não está de acordo com o que os apóstolos ensinaram. Mito é tudo aquilo que não está de acordo com a doutrina dos apóstolos. É mito. No mar existe uma mulher e é metade peixe, metade mulher. É mito. No mato existe um chama Saci Pererê e tem uma perna só. É mito. Mito. Então, mito é qualquer coisa e não está de acordo com os apóstolos ensinaram. É mito. Ok? Será que esta e outras passagens semelhantes explicam a razão de cada igreja ter uma doutrina diferente? Isto é a Bíblia, visto que a Bíblia de todos diz a mesma coisa? Então, explica, né? Irão seus próprios ensinamentos, doutrina própria, né? Irão os mitos, né? Isso explica assim. Recusa a verdade, só aceita o que lhe agrada. Está vendo? A arma contra a divisão, a palavra de Deus. Olha só. Essa passagem aí. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Irmão, apliquei estas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprenda de nós o que significa não ultrapasseio e está escrito. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em determinamento de outro. Olha só. Não ultrapasseio o que está escrito. Essas denominações estão ultrapassando o que está escrito? Sim ou não? Com certeza, sim. Eu posso falar com toda certeza, e estão ultrapassando. Eu sei ler a Bíblia, e elas fazem, a doutrina delas não combina com o que a Bíblia diz. Então, com certeza, estão ultrapassando o que a Bíblia diz. Olha, estão salvos ou estão perdidos? Isso eu não sei. Eu não sei, porque Deus não me colocou como juiz. Né? Eu não sou juiz. Se eu tiver de condenar alguém, eu vou condenar a mim mesmo. Não sou juiz. Mas, falar a verdade é preciso. Estão ultrapassando? Estão. Né? Mais uma vez, irmão, essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprenda de nós em dos apóstolos, né? O que significa não ultrapasseio e está escrito. Não, a ordem é não ultrapasse o que está escrito. Todas essas denominações que você conhece, está ultrapassando o que está escrito? Com certeza, estão. Ok? Estão salvos ou estão perdidos? Isso eu já não sei. Mas estão ultrapassando, isso sim, está. A solução para o problema da divisão no cristianismo. Se a igreja toda se unisse em uma só doutrina, qual doutrina seria? Vamos supor que há uma convenção mundial. Todas as denominações se juntam, cheia de cada uma igreja tem uma doutrina, a Bíblia é uma só, então vamos transformar em uma só doutrina.
qual doutrina seria se isto acontecesse? Se todas as igrejas se juntarem e decidir, e agora vai ter uma só doutrina. Qual seria a doutrina? Olha só. Admiro-me, isso está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 9. Admiro-me e vocês estejam abandonando tão rapidamente a ele e os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. E, na realidade, não é o evangelho. E ocorre umas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda nós temos os apóstolos, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente do Eli pegamos e seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente da ele e já receberam, e seja amaldiçoado. Olha só. 2 minutinhos aí. Um problema aí. Acho que eu já resolvi. Ok. Muito bem. Olha só. Então, Paulo está dizendo, admiro e vocês já passaram tão depressa deste evangelho para outro evangelho. Mas ele volta dizendo, não existe outro evangelho. E uns estão perturbando. Se não está de acordo com a doutrina dos apóstolos, está perturbando o evangelho de Jesus Cristo. E isto é grave, né? Perturbando. Aí ele fala, ainda nós os apóstolos, né? Ou um anjo vindo do céu, pega um evangelho diferente daquilo que nós temos pregado, seja amaldiçoado. Por exemplo, aí nós estamos aí, olha, vem um anjo lá, olha, vem Paulo, olha, eu sou Paulo, eu vim aí porque Jesus mandou vir aqui anunciar, olha para vocês. Aí, vamos ouvir. Aí Paulo começa a falar, aí você confere, ele está falando com a Bíblia, e você percebe que está diferente. E aí Paulo está dizendo, e você deve amaldiçoar ele. Ô Paulo, vai para o inferno, e nós não vamos te ouvir, não. Porque você percebe que ele está falando está diferente do que ele falou e deixou escrito na Bíblia. Um anjo vindo do céu prega uma palavra diferente daquilo que nós temos escrito na Bíblia, ser amaldiçoado. Olha, eu sou um anjo do Senhor. Eu vim aqui, porque Deus me mandou aqui, eu sou o anjo Gabriel, Deus mandou anunciar, olha para vocês. E aí, ok. Aí, ele começa a falar e nós percebemos que ele e o anjo está falando está diferente do que está escrito na Bíblia. Aí está falando, amaldiçoa este anjo. Se Paulo vir ensinar coisa diferente, ser amaldiçoado. Se um anjo vir ensinar uma coisa e ser diferente do que está escrito na Bíblia, ser amaldiçoado. E nós estamos dizendo amém, aleluia, para professor, para pregador e para pastor. Estou ensinando tudo errado. Né? E nós estamos dizendo amém, aleluia. Paulo está dizendo, não aceite. Né? Ok? Muitos líderes religiosos modificaram ou tornaram o evangelho mais fácil, isto tentando dar uma ajuda a Deus. Mas o que Deus acha disso? Pode ligar seu microfone e fazer uma pergunta ou comentário, se você quiser.
Eu me lembrei de Ellen White, né? Sim, Que foi uma da cofundadora da Igreja Adventista, que ela disse que teve um sonho, que veio um anjo até ela através de sonhos, e aí surgiu nova doutrina. Então é perigoso, né? pois é. Tá escrito aí, se um anjo vir do céu ensinar uma coisa diferente do que está na Bíblia, será amaldiçoada. Se Paulo está dizendo, se nós aí é eles, os apóstolos, ensinar uma coisa diferente do que está escrito, seja amaldiçoado. E nós estamos aceitando pregador, professor, pastor, ensinando tudo errado, e nós dizemos amém e aleluia. O interessante que eu acho nisso aí, nessa passagem, é que os apóstolos já sabiam que isso ia acontecer, né? Que iam surgir novas doutrinas, né? A doutrina de demônios, que pessoas iam falar que teve a aparição do próprio Deus, do próprio anjo, para surgir nova doutrina. Então, eles já sabiam que essas falsas doutrinas iam surgir e já anunciou antes, né? Para a gente ficar esperto, né? Ficar atento. Sim, sim, exatamente, exatamente. Olha só, Romanos 16, versículo 17 a 18. Diz assim: recomendo-lhe, irmãos, e tome cuidado com eles e causa divisão e obstáculo aos ensinos que vocês têm recebido. Afaste-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seu próprio apetite, mediante palavras suaves e bajulação, engana o coração dos ingênuos. Já a advertência, né, contra essas coisas. Devemos nos afastar dos que não estão ensinando, nem aceita a doutrina dos apóstolos. Devemos nos afastar daqueles que não ensinam e não aceita a doutrina dos apóstolos. Esta é a ordem de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, e atua com eficácia em vocês, os crê. Então, Paulo está agradecendo. Olha só, se alguém pega, se você pega isso aí, né, se você está vendo isso aí, está vazia, né? Porque eu já tomei. Era hora. Você abre aí, coloca esse pouquinho de sal aí, ó, e coloca aí dentro. Já não é mais Coca-Cola, né? Porque na Coca-Cola não tem essa substância que você colocou. Deixou de ser Coca-Cola. Então, não devemos acrescentar e nem tirar nada do que a Bíblia diz. E se você acrescenta uma coisa ou tira uma coisa, já não é a palavra de Deus. Já não vai fazer o efeito que faria. Já você não vai ter as bênçãos e teria. Entendeu? Por isso, não deve acrescentar e nem tirar nada. E aí você estaria adulterando a palavra. Né? Aí, 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receber de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavra de homem, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, e atua com eficaz em vocês. Paulo está dizendo, ele está falando, aquilo que os apóstolos falaram, não é dele, é palavra de Deus. Quando você não aceita, você está rejeitando a palavra de Deus. Quando você obedece, está obedecendo a palavra de Deus. Ok. Concluindo, é assim, se na Bíblia há muito mais de 20 mil, né? Se todas essas igrejas existem hoje e doutrina não combina ou não tiver de acordo com a Bíblia,
seja amaldiçoada. É isso que nós vimos. O ensinamento e não tiver de acordo com a Bíblia, seja amaldiçoado. Então, se essa doutrina, essas denominações não está combinando com o que a Bíblia diz, e seja amaldiçoada. A divisão do cristianismo precisa deixar de existir, pois desagrada a Deus. Devemos buscar unidade baseado exclusivamente na verdade de Deus, revelada em sua palavra. A maior autoridade para instruir os princípios corretos da fé cristã é o próprio Deus. E ele já fez e registrou. Nós temos a Bíblia, o registro de Deus. Vamos respeitá-lo? É a sua vontade. É a vontade de Deus. Jesus irá nos salvar, segundo a sua palavra, através da obediência à sua palavra. Jesus não irá nos salvar segundo o padre fala sobre Jesus. Jesus não irá nos salvar segundo o pastor fala sobre Jesus. Jesus não vai nos salvar segundo o professor fala sobre Jesus. Jesus vai nos salvar segundo o que ele falou e registrou e deixou para nós, a Bíblia. Ele vai nos salvar segundo o que está escrito na Bíblia. No último dia, ele vai trazer a Bíblia e vai julgar cada um de nós de acordo com o que está escrito na Bíblia. Se você vai fazer a prova do Enem e você fica sabendo, olha, eu descobri que a prova do Enem vai ser baseado no livro Machado de Assis. Aí você é passar na prova do Enem, você estuda o livro Turma da Mônica. Tu vai tomar 0. Se você ficou sabendo que a prova vai ser baseada no livro Machado de Assis, você é passar, é tomar 10, você vai estudar o livro de Machado de Assis. Se você ficar sabendo que Jesus vai nos salvar segundo que os apóstolos falaram, você vai ouvir qual denominação, qual doutrina. Vale a pena pensar nisso, né? Segundo, 1 Coríntios 15, 1 e 2. Irmão, quero lembrar-lhe o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Desde esse apegue firmemente a palavra que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm ido em vão. De acordo com essa palavra, tem muita gente crendo em vão. Muita gente crendo em vão. Eu espero que eu e você e nós não estejamos crendo em vão. Como vamos saber? Vamos estudar a palavra. Vamos nos apegar à doutrina dos apóstolos, sem tirar e sem acrescentar. E aí nós vamos ter certeza que não estamos crendo em vão. Ok. Com isso, nós finalizamos aí o estudo, o devido respeito à palavra de Deus. Comentário ou pergunta? Pode falar. Ô, Luiz, hoje, no caso, foi um curso introdutório? Como eu falei, eu vou passar umas lições. Na próxima semana, nós vamos estudar, vai ser como estudar a Bíblia, né? E depois nós vamos ver sobre divisão religiosa, e depois a igreja verdadeira, a igreja bíblica, e aí nós vamos para frente, aí depois nós vamos falar sobre batismo, vamos falar umas lições específicas. Okay? Essa parte como estudar a Bíblia, você vai orientar, tipo, na forma de contextualizar cada passagem, para não tipo, não ter a conclusão de um versículo sem contextualizar, mais ou menos isso? É o seguinte, ó, um versículo não é a palavra. Por exemplo, você está conversando com uma pessoa, aí eu chego no final, aí eu vejo você falar, meti a mão no bolso dele, peguei o dinheiro e saí correndo. Eu cheguei no fim, aí eu vi você falar isso. Aí eu vou,
Olha só, Sandro meteu a mão no bolso, pegou o dinheiro do rapaz e saiu correndo. Ele roubou. Mas se eu ouvisse a conversa toda, eu ia entender e não ia chamar você de ladrão, entendeu? Então, mas quando você ouve um versículo, você está ouvindo o fim da conversa, o início da conversa ou o meio da conversa. Você tem que ouvir a conversa toda para você saber o que está falando, entendeu? Você tem que ler versículo antes e depois. Por exemplo, também, outra coisa, a Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo que está escrito foi Deus que falou. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia tem palavra dos inimigos de Deus, das autoridades religiosas. A Bíblia tem a palavra de não cristão. A Bíblia tem até a palavra de Satanás. Então, quando você lê uma passagem, você precisa perguntar, quem é que está falando? É um cristão? É um não cristão? É os apóstolos? É Satanás? É uma autoridade religiosa? É um inimigo? Ou é Deus falando? Então, vale a pena saber dessas coisas, né? A Bíblia tem passagens escritas e Jesus falou para uma só pessoa naquela época. Tem passagem na Bíblia falando para todos os cristãos daquela época. Tem passagem na Bíblia falando para todos os cristãos de todas as épocas. Então, não podemos ler a Bíblia como ler um jornal. Entendeu? Vamos falar mais ou menos sobre isto. Ok? É isso mesmo. É porque, É na uma aula verdade, interessante. Ok? só para concluir, Luiz, porque essa questão aí está muito ligada aos erros, né, da interpretação, porque as pessoas, muitas igrejas, né, muitas denominações, elas interpretam de uma forma isolada e aí acaba deturpando assim a verdade da palavra, entendeu? Então essa aula semana que vem vai ser super importante. A Bíblia não foi feita para cada um dar sua interpretação. É para a gente estudar a Bíblia e descobrir qual é a vontade de Deus para a gente. A Bíblia interpreta a si mesma. Entendeu? É uma aula muito boa para o entendimento da palavra. Ok? Certinho, Luiz. Tá bom, então. De hoje a 8, às 19 horas, vamos estudar a Bíblia. Ok? Certinho. As aulas com La Torre segunda e terça, né? Só para confirmar. Segunda e terça, com ele na torre, no mesmo horário e o mesmo link. O mesmo link e a senha, você entra na segunda e entra na terça. O link que eu entro para acessar o seu, eu entro para acessar o dele, né? Oi? O link que eu entro para acessar o seu, a sua aula na sexta, eu entro para acessar o dele? Não. O estudo de Enio, você usa ele link que você já tem aí, ele mesmo link, você entra na segunda-feira e entra na terça-feira. O meu estudo é um outro link que eu mando. Certinho, então. Valeu? Beleza, então, abração aí. Rosângela, obrigado por ter participado com a gente. Obrigado. Edinalva. Obrigada a você, Luizinho. Rosângela é de Lauro de Freitas, né? Luizinho, é Rosângela aqui de Mussurunga, Luizinho. Rosângela de Mussurunga. Eu vou lhe perdoar por isso, Luizinho. Mas muito obrigada, meu irmão, pela edificação. Deus continue te abençoando. Edinalva é de onde? Edinalva é minha irmã. Edinalva é sua irmã. Então, isso, ela é de Cajazeiras, Luizinho. Cajazeira. Então, e bom que vocês ficaram com a gente aí, e na próxima sexta-feira, esse curso acho que vocês já conhecem bastante, eu deixo a Bíblia falar, né? Eu estou estudando aí com Sandro, é o irmão e mora em Ubatã, no interior da Bahia. Aí eu estou mandando esse link para outros grupos, para quem quiser entrar e participar também, pode fazer isso. Então, Sandro... Santana botou a carinha dela aí na tela, ó, Luizinho. Santana? Luizinho, você está vendo aqui o iPhone aqui. Tem um iPhone esperando ele falar de quem é esse iPhone.
E ele não falou. Quem é essa pessoa que está aí? Mas, Luizinho, você esqueceu de mim. Não, eu vi o iPhone e eu vi. Estou brincando, meu irmão. Eu vi. Boa noite. Boa noite, Santa. Abraço. Boa aula, meu irmão. Foi muito bom, viu? Amém. Se eu Ô, puder, Sandro, na terça... pode falar, Santa. Não, se eu puder, sexta-feira, estou aí com vocês. Ok. Obrigado. Ô, Sandro. Nada. Boa noite. Boa noite. Um abraço, Edilza, Luizinho. Obrigado. É mesmo. Eu assisti a aula da sua filha, Luizinho, na terça-feira. Eu senti falta de algumas irmãs de Itinga. Eu digo, gente, para prestigiar, dar uma força em Érica, eu não vi. Eu disse, mas foi ela... Tá aí Rosângela e Edinalva, que estava presente. Muito boa. Michele. Muito boa a aula de Michele. Muito. Opa, eu não Michele, Érica, é porque é Michele e Érica. Érica é casada. Foi Michele e está estudando lá no Ebenezer. Ótimo, isso é bom. Fico feliz. Tá seus filhos, uma bênção divina. Boa noite, meu irmão. Boa noite, aqui. Santa. Tchau, Rosângela. Tchau, Adinalva. E tem Tchau, um beijo. Tá bom, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Fique com Deus. Amém. Ô, Sandro. Obrigado, Oi. Sandro. Vamos fazer uma oração e vamos agradecer a Deus por hoje, então. Tá certo? Vamos. Ok. Senhor Deus Pai, louvado e exaltado seja o seu nome. Obrigado por o Senhor ter deixado a tua palavra escrita. E o Senhor preservou a tua palavra com o seu braço forte, com o seu poder. Porque o Senhor viu, era importante a gente seguir o Senhor e não temos como seguir o Senhor, como fazer a sua vontade, se não for estudando a palavra, a Bíblia. O inimigo semeou outros ensinamentos e não tem nada a ver com a tua palavra e até parece ser a tua palavra verdadeira. Mas quando nós entramos na sua verdadeira palavra, a Bíblia, nós vamos ver e está tudo diferente. Nos ajude a ficar com o que está escrito na tua palavra. A ir e teus santos apóstolos ensinaram. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Sandro.